O milagroso levante da fé em uma batalha transformadora contra Císara. Histórias bíblicas. No terceiro ano de Joaquim, os filhos de Israel clamaram ao Senhor por libertação. O domínio cruel de Jabim, rei de Canaã, pesava sobre eles como uma sombra opressora. A nação, marcada por incertezas e medo, buscava esperança nas montanhas de Efraim. Neste ambiente sombrio, uma mulher se destacou, Débora, profetisa e juíza de Israel. Embaixo da palmeira de Débora, as vozes ansiosas do povo se elevavam, suplicando por justiça e direção. A fé ardente dela iluminava a escuridão que cercava Israel, reafirmando que Deus ainda ouvia o clamor de seu povo. Débora, ungida por Deus, sentia o peso da opressão que esmagava a nação. Em um momento de oração fervorosa, uma revelação divina lhe foi concedida. Era tempo de lutar. O Senhor havia decidido libertar Israel dos cananeus, e ela, destemida, fez um chamado a Baraque, líder da tribo de Naftali. "Vá e reúna os homens, o Senhor os entregará nas suas mãos", exclamou Débora, sua voz ressoando com a autoridade do Altíssimo. Mas Baraque hesitou, sua fé abalada diante da ferocidade do inimigo. "Se você for comigo, irei, mas se você não for, não irei", afirmou, a insegurança ecoando de suas palavras. Débora, reconhecendo a timidez de Baraque, concordou em acompanhá-lo. E assim, juntas, partiram para reunir as tribos de Israel, imbuídas da certeza que Deus lutaria por eles. Reunidos no vale de Quisson, os guerreiros de Israel se preparavam para o embate, o ar carregado de tensão. Débora, firme em sua posição, proclamou a promessa divina: "O Senhor já saiu à frente e derrotará o exército de Císara." Enquanto as forças cananeias se armavam, uma tempestade se formou. Relâmpagos rasgavam o céu, como se a própria natureza estivesse pronta para testemunhar a intervenção divina. A batalha começou e as tropas cananeias, confiantes em sua força, logo se viram vulneráveis. A terra se tornava escorregadia e os guerreiros se debatiam em meio ao caos. A coragem de Israel ressurgiu com a força de um rugido poderoso e a vitória parecia iminente. Entre os tumultos do campo de batalha, Císara, o temido comandante do exército cananeu, percebeu que a derrota se aproximava. Com seu coração batendo acelerado, ele fugiu em desespero, à procura de abrigo. Por onde Císara correria? O destino o levou à tenda de Jael, uma mulher ousada e destemida. Com um sorriso acolhedor, ela o escondeu, mas sua determinação por justiça ardia em seu coração. Enquanto a batalha rugia lá fora, Jael sabia que a oportunidade de acabar com a opressão havia chegado. A vitória de Israel se tornaria uma canção de louvor, celebrada no futuro por Débora e Baraque. Mas que desafios ainda esperavam pela nação? A luta não estava terminada e o futuro estava envolto em mistério. Débora, como um farol de luz em meio à escuridão, nos desafia a refletir sobre nossa própria fé na luta pela justiça e pela verdade. Esta história gloriosa do passado ressoa ainda hoje, nos lembrando que Deus sempre está conosco em tempos de tribulação. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Na memória de Israel, o ato soberano de Deus continuaria a ressoar e a fé de Débora seria um lembrete constante de que a batalha é do Senhor. A pergunta permanece: até onde a bravura de uma profetisa poderia levar a nação? O próximo capítulo dessa história ainda estava para se revelar. Enquanto os ecos da batalha se acalmavam, um silêncio pesado pairava sobre o acampamento dos israelitas. O sol começava a se pôr, lançando sombras longas e traiçoeiras sobre o campo, onde a luta pela liberdade finalmente havia sido ganha. Débora, a mulher escolhida por Deus, observava atentamente o céu tingido de laranja e púrpura, seu coração pulsando em louvor pelas vitórias já conquistadas, mas também temendo o que ainda estava por vir. Baraque,
Ainda ofegante e com a exaustão visível em seu rosto, caminhava em direção a Débora, a admiração em seus olhos. Deus verdadeiramente nos entregou Císar em nossas mãos. Como podemos retribuir a ele por essa libertação? Perguntou ele, incapaz de esconder a alegria. Nosso coração deve se voltar para o Senhor com gratidão, respondeu Débora, mantendo seu olhar fixo. Mas é importante lembrar que as vitórias trazem também responsabilidades. O inimigo pode estar derrotado, mas uma batalha maior ainda se aproxima. A profetisa sabia que a opressão não se limitava à força de um homem ou a um exército, mas a uma luta contínua contra a maldade que se escamoteava em muitos corações. Enquanto isso, Jael, com o sangue de Císara agora nas mãos, experimentava uma mistura de temor e coragem. A ação audaciosa que tomou em sua tenda reverberaria por gerações. Qual seria o julgamento que viria sobre ela? Estava ela realmente a favor da causa de Israel ou suas ações a tornariam alvo da ira dos cananeus? No calor da vitória, Débora convocou os líderes de Israel. Reúnam-se, o que fizemos hoje pode ser apenas o início de um novo amanhecer ou a prelúdio de uma nova tempestade. As palavras dela ecoaram e provocaram murmúrios de preocupação entre os líderes. Devemos só nos alegrar, respondeu um dos soldados, pois o Senhor já nos deu a vitória. O inimigo fugiu e não retornará. Não se deixem enganar pela aparente paz, pois a verdadeira batalha está em proteger o que foi conquistado, advertiu Débora. O que ocorreu hoje deve ser registrado e lembrado, não como um ato de bravura humana, mas como um testemunho da fidelidade de Deus. Vigiem, pois o inimigo se reerguerá. Neste instante, o espírito de Débora começou a transbordar em cântico, e sua voz se elevou em adoração ao Senhor. As palavras que ela pronunciou foram um hino de vitória e um clamor ao mesmo tempo. Meu coração se alegra no Senhor, meu Deus. Em meio à adversidade, ele se levantou. Mas enquanto os israelitas festejavam e louvavam, uma sombra se aproximava no horizonte. Rumores começaram a chegar sobre um novo exército, não só de cananeus, mas de todos os reinos que se sentiam ameaçados pela bravura demonstrada por Israel. A reunião, que era para ser de louvor, logo se tornaria um conselho de estratégia e alerta. Quem se levantará contra eles? Quem irá à frente e defenderá a nossa terra? Perguntou outro dos líderes, sua voz tremendo em angústia sobre a possibilidade de novas guerras. Então, Débora, com um brilho resoluto nos olhos, levantou-se, e por suas palavras a multidão silenciou. O Senhor ainda não terminou conosco. Ele já preparou um caminho e levantará um líder que guiará nosso povo através das incertezas. Mas devemos estar prontos e firmes, pois sua chamada se aproxima. A profetisia sabia que Deus não apenas a havia escolhido como porta-voz, mas que um novo plano, ainda desconhecido, se desenrolava nos céus. Uma visão divina começava a se formar. Um chamado ao líder que não só lutaria pela terra, mas também pela restauração espiritual e moral de uma nação desolada. O enigma cativante continuava. Em meio ao triunfo, a pergunta pairava no ar. Quem seria o homem ou a mulher escolhida por Deus para enfrentar o que estava por vir? O desfecho glorioso dessa guerra poderia ainda se transformar em algo muito maior. Assim, a história de fé e bravura de Débora se entrelaçava com o destino de uma nação, sob os olhos atentos do Altíssimo, enquanto seu projeto soberano se desenrolava lentamente, revelando a profundidade de sua eternidade. O murmúrio de preocupação sobressaía a alegria recém-conquistada, e um clima de expectativa dominava o acampamento. A cada minuto que se passava, a sombra do novo exército se tornava mais real. Os líderes de Israel se reuniram à volta de Débora, cujos olhos brilhavam com firmeza e um peso inegável. Na tarde de nossa vitória, o Senhor nos alerta para o que está por vir, falou Débora com um tom sereno, mas cheio de consciência. Fortaleçam-se, pois a luta que se avizinha não será apenas pela terra, mas pela alma de nossa nação. Os soldados olhavam uns para os outros, com a lembrança da batalha ainda fresca em suas memórias. Císara havia caído, mas as palavras de Débora eram um lembrete doloroso de que a batalha espiritual sempre precede a batalha física. Os cananeus podem estar feridos, mas sua ira se erguerá, reafirmou. Devemos unir nossos corações ao Senhor e clamar por sua liderança.
pois, a chama da justiça precisa ser acesa novamente entre nós. Naquele instante, Jael, que havia permanecido em silêncio e contemplação, deu um passo à frente. Seu coração pulsava com uma mistura de ação e temor. Débora, o que posso fazer além de meu ato de bravura? Minhas mãos estão manchadas com o sangue do opressor, mas também estou entre os israelitas. Como posso garantir que o sangue de minha casa não seja derramado em retaliação? Olhares se voltaram para ela e a atmosfera densificou-se como um perfume de ansiedade. Débora, percebendo a luta interna de Jael, respondeu com ternura: a coragem que você demonstrou não foi em vão. Lembre-se, o Senhor é a nossa defesa. Ele conhece aqueles que lhe pertencem. O clamor da justiça será nosso escudo. Imediatamente um breve silêncio envolveu o grupo, enquanto os ventos do entardecer uivavam, trazendo consigo o eco distante de tambores de guerra. A ansiedade crescia, acompanhada de uma sensação de urgência. Era um chamado à intercessão divina. Baraque, que ainda sentia o peso da vitória, intensificou sua voz. Se é verdade que um novo líder se erguerá, que seja ele quem for, que sejamos nós os arautos de sua glória. Precisamos procurar o Senhor em oração e sintonizar nossos corações ao seu plano. Qualquer homem ou mulher que olhe para o céu neste momento deve saber que a mão de Deus está sobre a nossa ameaça. Débora assentiu em concordância e convocou o povo a se reunir em um círculo, unindo suas almas em intercessão. Clamemos ao Altíssimo para que Ele nos mostre o direcionamento a seguir, que Ele revele como devemos proceder. Que o seu Espírito desça sobre nós com poder e sabedoria. Enquanto começavam a orar, uma nuvem escura formou-se no horizonte, deslizando para mais perto. Era como se a natureza respondesse àquele clamor fervoroso, e as vozes misturadas criavam um crescendo que ecoava nas colinas. O clamor do povo era um eco de confiança, um pedido à fonte de toda a força. Então, enquanto a intensidade da oração aumentava, a presença do Senhor parecia se mover poderosamente entre eles. Um vislumbre de esperança surgia entre os israelitas e a fé começava a se fortalecer em suas almas inquietas. A atmosfera estava carregada não apenas com a iminência da batalha, mas com a certeza da intervenção divina. Foi nesse momento que uma voz suave, mas firme, cortou o ar. Fui chamado entre vocês, proclamou um jovem que se destacava entre a multidão. Seu nome era Gideão e sua presença parecia um sopro de esperança. O Senhor já se preparou para levantar um libertador que não apenas lutará contra os inimigos visíveis, mas também trará renovação espiritual ao nosso povo. Um murmúrio de assombro e expectativa se espalhou à medida que o nome de Gideão ecoou pelos corações, com a certeza de que a soberania de Deus ainda estava agindo por meio de um plano muito maior. Contudo, Débora sabia que as palavras do jovem eram apenas o início de um caminho. Espinhoso e repleto de desafios à frente, a luta não estava apenas em esperar a vitória, mas em preparar-se espiritualmente para ela. E assim, enquanto a nuvem escura se aproximava, a verdade foi revelada. A próxima batalha não era contra um exército terreno, mas contra as dúvidas e medos que habitaram em seus corações. A verdadeira conquista começaria ali, nas profundezas de sua fé. Eles sabiam que um novo amanhecer estava por vir, mas o verdadeiro desfecho de seu destino ainda permaneceria oculto, à espera da luz da revelação. A pergunta pairava no ar: quem realmente seria o libertador e qual o preço que Israel pagaria por sua libertação? O plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar, revelando o caráter do Altíssimo em meio à incerteza. Enquanto o clamor fervoroso daqueles que buscavam a face de Deus ecoava pelo acampamento, uma tensão palpável pairava no ar. Débora olhava para Gideão com uma mistura de admiração e apreensão, reconhecendo a urgência de seu chamado e, ao mesmo tempo, a magnitude da tarefa que o aguardava. As palavras do jovem ainda reverberavam nos corações. O Senhor já se preparou para levantar um libertador. Mas quem seria ele? A noite caiu lentamente e os primeiros signos da batalha espiritual começaram a se manifestar nas almas dos israelitas. Os murmúrios de clamor se transformaram em vozes altissonantes, buscando intercessão e propósito, desejando ardentemente um sinal do céu que os guiasse em meio à incerteza.
Cada um deles estava ciente de que o que estava prestes a acontecer não envolvia apenas sua segurança física, mas suas identidades como povo escolhido de Deus. "Quem é esse homem que se ergue entre nós?", perguntou um dos líderes, olhando para Gideão com desagem. "Qual é a prova de que ele é realmente aquele que o Senhor levantou?" Esses questionamentos eram compreensíveis, pois muitos ainda estavam traumatizados pela derrota anterior e pela opressão cananeia. Gideão, sentindo o peso dessas indagações, levantou as mãos e pediu silêncio. "Não é em mim que vocês devem confiar, mas no Senhor dos Exércitos. Se Ele é conosco, quem será contra nós?", declarou, sua voz ecoando com uma autoridade que não vinha dele, mas de sua crescente fé. "Ele nos prometeu libertação, e eu estou aqui para cumprir essa promessa." Débora, percebendo a convicção em seu olhar, se aproximou e disse: "O Senhor fala por meio de seu coração, Gideão. Muitas vezes é no desespero que olhamos para o céu. O que você precisa fazer é buscar a confirmação do Senhor diretamente. Que cada passo que der seja guiado pela palavra dele, pois a batalha que travaremos não é apenas com armas, mas com fé." Enquanto os israelitas se preparavam para a oração novamente, um sussurro de emoção afastou a preocupação transparecendo no ambiente. Era como se uma luz divina iluminasse as trevas que rondavam suas almas. Os corações começaram a se unir e a sensação de esperança cedeu lugar à determinação. Amanheceu e o céu estava encoberto. O vento trazia consigo uma energia intensa, como se a criação inteira estivesse se preparando para o embate que estava por vir. Gideão levantou sua voz ao Senhor: "Se és verdadeiramente comigo, Senhor, então que o sinal que pedirei seja confirmador desta tarefa a mim imposta." Assim, ele fez o teste com a lã, pedindo que, ao amanhecer, a lã estivesse molhada enquanto o chão ao redor fosse seco. E assim aconteceu. A lã estava testemunhando a ação divina, mas Gideão ainda buscava a certeza. "Não se acenda a ira de ti, Senhor, mas mais uma vez eu o peço, deixe que neste outro teste o chão se encharque e a lã permaneça seca." E o Senhor atendeu a sua súplica, confirmando que estava com ele. Algo estava mudando, e cada metáfora da lã escorregadia era a ilustração do estado de seu coração. As dúvidas estavam se dissipando diante da prova do Senhor. Um novo espírito de coragem começou a brotar entre os israelitas, e a determinação para combater Sísara estava se acendendo como um fogo que se intensifica na medida em que se aproxima do calor. Entretanto, mesmo em meio à expectativa crescente, Débora não pôde deixar de sentir uma inquietude. O que aconteceria quando Gideão se deparasse com a realidade do exército inimigo? A soberania de Deus, que irradiava por meio da fé manifestada, trazia à superfície outra questão: até onde estaria disposto Gideão a se entregar ao chamado que lhe foi concedido? Enquanto um novo dia surgia, os israelitas estavam a um passo de reencontrarem sua identidade em meio à luta. Mas a pergunta que ainda pairava no ar voltava a se erguer: até onde a fé os levaria e qual seria o papel de Deus nesse desdobramento? O plano soberano de Deus estava agora não apenas se desdobrando, mas criando a atmosfera para uma revelação impressionante de sua glória e de sua fidelidade em tempos de fragilidade. O momento da verdade estava por vir e o auge da batalha não seria como qualquer um esperava. Quando o sol se ergueu no horizonte, lançando seus primeiros raios sobre o acampamento de Israel, um novo espírito tomava conta do povo. A noite anterior, marcada pela busca fervorosa da confirmação do Senhor, havia fortalecido a fé daqueles que se reuniram. As promessas divinas agora encontravam eco nas palavras de Gideão, e a coragem pairava no ar como uma brisa fresca após a tempestade. Gideão, revestido de uma confiança renovada, sentiu que o dia lhe reservava mais do que um simples confronto. Era uma missão divina. Olhando para os israelitas reunidos, ele percebeu que muitos ainda carregavam no peito o peso da dúvida. E essa responsabilidade não poderia ser levada levianamente. Hoje, vamos avançar em fé e não em medo, disse ele, seu olhar penetrante cruzando os rostos preocupados diante dele. A cada palavra, ele desejava infundir um novo fervor no coração de seu povo. Débora, ao seu lado, sentia a expectativa se intensificando. A senhora sábia do povo, conhecimento fecundo em seu olhar, sabia que cada movimento deveria ser partido do seu Senhor. Gideão, lembre-se do que o Senhor disse a Josué: cuidado para você agir conforme toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou.
Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Josué 1:7. A obediência ao chamado é o nosso primeiro passo. Consolidando suas palavras, um sussurro de unidade ressoou entre os israelitas. Um clamor por restauração começou a se elevar, e como uma resposta às suas vozes, o céu se abriu e uma estrela brilhou intensamente, como se Deus estivesse ouvindo e se preparando para agir. Os homens de guerra começaram a juntar suas armas, enquanto as mulheres uniam suas mãos em oração. Mas a inquietude ainda residia no coração de Gideão. Como ele conduziria o povo numa batalha contra Sísara, um líder temível que tinha um exército numeroso e bem armado? A sombra da dúvida ainda persistia, e o jovem juiz sabia que a fé não deveria se basear apenas em experiências passadas e sinais divinos, mas na certeza da presença de Deus em meio ao caos. E o Senhor começou a falar com ele em seu espírito, lembrando-lhe do que havia prometido. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. O medo deveria ser transformado em ministrações, e a força do Senhor se manifestaria em sua fraqueza. Então, com um profundo sentimento de reverência, Gideão convocou o povo. Todo aquele que está com medo ou timorato, que se retire da batalha. Para sua surpresa, cerca de 22.000 homens se afastaram, deixando apenas 10.000. O coração de Gideão estremeceu, mas ele lembrou-se de que o Senhor poderia usar até mesmo um número pequeno para realizar grandes feitos, como anteriormente tinha feito em outras eras. Logo, o Senhor olhou novamente para Gideão e disse: Ainda há muitos com você. Leve-os à água e eu os provarei ali. As instruções eram claras, e Gideão sabia que cada teste era uma preparação para a batalha futura. Assim, eles foram conduzidos à beira do riacho, e o Senhor examinou a forma como cada homem bebia a água. Os que se agacharam como cães foram apenas 300, enquanto aqueles que levaram a mão à boca para beber foram enviados para casa. Com um nódulo de incompreensão e uma centelha de confiança, Gideão olhou para o reduzido exército. Era difícil aceitar, mas Deus estava moldando o campo de batalha para mostrar seu poder. A missão de Gideão agora começava a tomar forma, mas uma nova pergunta o assaltou. Por que, Senhor, esta é a quantidade reduzida que me é confiada? E em profunda meditação, as palavras de uma visão de Deus ecoaram em seu coração. Você vai vencer com o meu poder e não com a força das armas. O sangue pulsava em seus ouvidos e uma nova determinação preenchia seu ser. Com a confiança não em seu número, mas na prosperidade de Deus, ele se preparava para entrar na batalha. As margens da história de Israel estavam prestes a ser mudadas. E, da mesma forma, o plano soberano de Deus estava prestes a se revelar de maneiras que Gideão e o povo jamais poderiam imaginar. Com o amanhecer resplandecente, a tensão crescente no acampamento de Israel se tornava palpável. Gideão, à frente dos 300 homens selecionados, respirou fundo, sentindo a responsabilidade cercear seu peito como uma armadura pesada. Ele sabia que a batalha que se aproximava não era apenas uma luta contra Sísara, era um confronto entre a fé do povo e as forças do medo que os aprisionavam. Ao olhar para seus guerreiros, ele viu o reflexo da determinação em seus rostos. A luz do novo dia parecia incitar uma confiança renovada, mas os ecos das vozes que duvidavam estavam longe de ser esquecidos. Sabe, Gideão, disse Débora, aproximando-se com uma expressão de firmeza, em nossa fraqueza que a força do Senhor será mais visível. Não é a grandeza da quantidade, mas o poder da obra de Deus em nós que resulta em vitória. Um clamor se formou, gerado pela esperança das promessas divinas. As palmas se uniam em um ritmo sincero e os homens começaram a proferir o nome do Senhor em um clamor de guerra, invocando a intervenção divina. Agora toda a fé estava sendo testada, pois a luta não era contra carne e sangue, mas contra os principais, potestades e os poderes das trevas que oprimiam sua nação. Antes de avançar, Gideão buscou ouvir novamente a voz do Senhor. Enquanto estava em meditação, um temor sutil se infiltrava em seu coração. Ele olhou para seu tipo pequeno de exército e lembrou-se da grande força de Sísara.
Em profunda oração, ele pediu ao Senhor um sinal de que realmente estava com eles. Ouvindo seus pensamentos, Deus, em toda a sua misericórdia, ofereceu uma resposta única. Levante-se esta noite, Gideão, e desça ao campo inimigo. Eu entregarei Sísara em suas mãos. O temor que levemente o abalara ao início, agora se convertia em uma determinação fervorosa. No entanto, com um toque de humildade, Gideão falou a Deus: se me sustentares, então serei capaz. Se tu és o que dizes, então a vitória será certa. Na calada da noite, Gideão e seu servo Fuá se dirigiram à base das montanhas onde o exército de Sísara dormia. O brilho da lua refletia as sombras dos inúmeros guerreiros e suas carroças de guerra. O silêncio era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelos murmúrios do vento. De repente, eles ouviram uma palavra sussurrante que vinha da tenda de um dos oficiais de Sísara. No interior, um dos homens relatava um sonho. Sonhei que um pão de cevada rolava e atingia o nosso acampamento, desmoronando as tendas e causando grande temor entre nós. Ouvindo isso, a confiança de Gideão subiu como um trovão nas montanhas. Ele então recordou: quando o Senhor for conosco, quem poderá se opor? A nós? Rompendo a noite, suas energias eram reavivadas, e a coragem, um presente divino. Retornando ao seu povo, Gideão proclamou: levantem-se, pois o Senhor nos entregará a vitória. O espírito de unidade estava mais forte do que nunca, e antes de entrar na batalha, Gideão entregou a cada homem uma trombeta e uma jarra atracada para serem quebradas. Quando der o sinal, toquem a trombeta e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Os 300 guerreiros, agora investidos de uma coragem sobrenatural, se dispersaram em volta do acampamento inimigo. À medida que a ordem era dada, a ressonância das trombetas ecoou pelos vales e as jarras foram quebradas, produzindo um estrondo como se os céus estivessem se rasgando. No caos que se seguiu, um pânico se instalou entre os filhos de Sísara, e no meio daquela confusão, o Senhor começou a mover-se, trazendo um espírito de temor sobre o exército inimigo. O plano de Deus se desenrolava, mostrando que mesmo através de um punhado de homens, sua vontade seria cumprida. Com corações elevados em fé, Gideão e os israelitas estavam prestes a ver o poder de Deus se manifestar de maneira gloriosa. As margens de Israel estariam prestes a ser mudadas para sempre. Mas nenhuma expectativa poderia preparar o povo para a reviravolta que ainda estava por vir, na batalha que se aproximava, onde o verdadeiro triunfo de Deus seria revelado em sua plenitude. E assim, o plano soberano de Deus se revelava, mostrando que, para aqueles que confiam nele, ainda há mais do que apenas a vitória nas batalhas do dia a dia. Os ecos das trombetas ressoavam nos vales como vozes divinas, e a noite tremia sob o peso da prometida intervenção do Senhor. No acampamento inimigo, o alvoroço crescia, e homens despertavam, confusos e apavorados, enquanto as jarras se quebravam como se o próprio céu tivesse se rompido para se manifestar. A obra do Altíssimo estava em pleno curso, mas algo mais se desenrolava na penumbra da batalha. Olha! Exclamou Fua, ao lado de Gideão, seus olhos brilhando de esperança e temor. A luz das tochas! Ele apontou para os clarões que irrompiam das mãos dos israelitas, como um símbolo de coragem e fé que ultrapassava o temor momentâneo. De fato, em meio ao pânico, era aquela luz que fazia os soldados de Sísara acreditar que estavam cercados por um vasto exército. Mas os pensamentos de Gideão viajavam além do presente. Ele se lembrava das palavras da profetisa Débora: o Senhor entregará Sísara em suas mãos, e todas as suas tropas cairão pelo fio da espada. Era como se a própria promessa estivesse agora sendo cumprida diante de seus olhos. No entanto, enquanto os israelitas se moviam com singelo fervor, uma questão despontava no coração de Gideão: o que aconteceria depois? Qual era o grande propósito de Deus além da vitória imediata sobre os cananeus? Neste momento de reflexão, um grito cortou o ar, vindo de dentro do acampamento inimigo. É o exército de Israel, fujam! O que virá a seguir, pensou ele, ao ver Sísara liderando suas tropas em fuga, perplexo e desorientado. Aquele comandante cananeu, um homem forte e astuto, tentava se afastar da tempestade que o cercava. Sísara, temendo por sua vida, não era apenas um soldado. Ele era um símbolo da opressão que sufocara Israel por tantos anos.
Gideão, então, sentiu o desejo de alcançar não apenas uma vitória, mas um desmantelamento do medo que aprisionava seu povo. Enquanto se aproximava da carruagem do inimigo, Gideão levantou sua voz, clamando fervorosamente: caiam diante do Senhor, abram-se os céus em justiça, pois hoje é o dia para a libertação de Israel. Suas palavras, imbuídas de fé, tornaram-se um eco no vale, e a coragem começou a tomar conta de seus soldados. Ao longe, nas sombras, as luzes das tochas brilhavam intensamente, simbolizando a proteção divina. Sísara, então, lançou-se da carruagem, sentindo a pressão da derrota. Ele fugiu pelo campo, mas Gideão não o deixaria escapar. Homens, sigam-me, ele gritou, impulsionando aqueles que o seguiam a não desistir. O jovem Bará, em um ardor fervoroso, exclamou em uníssono com os demais: nós servimos ao Deus de Israel e hoje veremos sua glória. Enquanto se lançavam em plena contramão do caos, Gideão indagava a Deus em seu coração: Senhor, faze-nos testemunhas da tua soberania, abençoa-nos nesta jornada e fortaleça a nossa fé. E, em resposta a seu clamor, o vento soprou mercê da mão divina, trazendo um presságio de vitória. Os homens de Sísara estavam em pânico, atordoados pela confusão e desespero. Um deles, em fuga, cruzou com uma mulher que estava em suas proximidades. Era Jael, a esposa de Éber, que, por algum motivo desconhecido, ainda não se encontrava em batalha. Ela, ao avistar Sísara, soube que sua hora havia chegado. Com um olhar firme e decidida, ela sentiu que sua casa seria o campo de derrota do inimigo. Venha, Sísara, ela o chamou, com um tom que misturava convite e firmeza. Entre aqui e descanse, não temas, pois sou amiga dos teus. Ele, exaurido e cheio de temor, aceitou a hospitalidade dela, sem saber que sua vida estava prestes a encontrar um triste fim. Enquanto os homens de Gideão se aproximavam, já podendo ver a cena refletora da soberania divina, uma sensação de expectativa encheu o ar. O plano do Altíssimo estava se desdobrando em camadas invisíveis. Através deste ato corajoso de uma mulher, uma mudança de direção iria acontecer. Gideão e seus soldados invadiram o acampamento enfraquecido, testemunhando a queda do líder cananeu. Mas, em um momento perfeitamente alinhado, a tentadora hospitalidade de Jael se tornaria um símbolo da justiça de Deus. E enquanto ela pegava uma estaca e um martelo, preparava-se para cumprir o que o Senhor havia ordenado. A batalha poderia parecer apenas física, mas seu impacto seria espiritual, reverberando pelas gerações. E assim, enquanto Gideão e seus homens se aproximavam da cena final, a pergunta permanecia: em meio ao triunfo, qual seria a mensagem que Deus desejava que seu povo entendesse? Assim, a noite continuava a descer, os ecos da batalha ressoavam e uma nova revelação se aproximava. O futuro de Israel dependeria não apenas de vitórias, mas de corações dispostos a se entregar à vontade soberana do Senhor. A promessa de Deus havia se manifestado, mas ainda restavam mistérios a serem descobertos. Que lições o Todo-Poderoso revelaria através desse grande levante de fé? O plano divino começava a se revelar com a luz da manhã ainda esquecida, enquanto as sombras da noite se dispersavam. Jael olhava para Sísara, agora adormecido após o cansaço da fuga, e sentia o peso de sua decisão se tornando ainda mais claro. O Senhor havia colocado um propósito em seu coração, e ela não hesitaria em cumpri-lo. Seja feita a tua vontade, ó Deus de Israel, murmurou a mulher enquanto manuseava a estaca e o martelo, observando a figura do inimigo prostrada diante dela. A mulher firme e decidida não era apenas uma esposa, mas uma guerreira na quietude de seu lar. A determinação que ardia em seu espírito instrumentalizava o cumprimento da justiça divina. Enquanto isso, Gideão e seus homens, com o fôlego ainda vibrante da batalha, estavam em meio a vestígios de vitória e destruição. O eco das botas atravessava o campo, um símbolo do avanço de um povo que ousara confiar no Senhor. Neste momento, Gideão não era apenas um líder militar, mas sim o escolhido de Deus para um dia fê-lo erguer novamente.
"A vitória é do Senhor!" exclamou, levantando sua espada ao céu, enquanto os montes ecoavam com a manhã resplandecente. Os israelitas, ainda atordoados pela luta, olhavam para seu líder, esperando instruções. O inimigo estava abatido, o clamor da liberdade estava próximo, mas a verdadeira tarefa estava apenas começando. Gideão não poderia ignorar a nova força em sua sociedade. Veja, filhos de Israel, não é somente a espada que traz libertação, é a fé e a obediência ao nosso Deus que hoje nos dá vitória sobre nossos opressores. Com a força dos valentes em sua frente, Gideão marchou, determinado a destruir não só Sísara, mas o medo que aprisionara seu povo. E à medida que ele falava, uma nova firmeza tinha se estabelecido em seu coração. O Deus de Israel não é um Deus que se cala nas horas de necessidade, ele é um Deus que responde. Enquanto Gideão proferia suas palavras de coragem, as notícias da batalha se espalhavam, o temor se espalhou por todo o povo cananeu. Contudo, no local onde o inimigo deveria estar se reagrupando, Sísara encontrava-se adormecido sob as mãos de Jael. Sua cabeça estava sob o travesseiro da traição e a mulher, imbuída do propósito divino, se preparava para executar a vontade do Senhor. "Levanta-te, Senhor, e sejam os teus inimigos dispersos", ecoava em sua mente como uma melodia, e sua mão não tremia. O martelo e a estaca eram mais do que meros instrumentos, tornavam-se a própria justiça divina manifestada na terra. E enquanto Gideão marchava, as pregas da história se desdobravam em um pano sobrenatural. A opressão de anos estava prestes a encontrar um divisor de águas, simbolizada pela coragem de uma mulher e pelo clamor de um povo que havia decidido confiar em Deus. "Que se saiba que o Senhor é o nosso único rei", declarou Gideão, enquanto a esperança ressurgia entre as famílias de Israel. Jael tomou uma respiração profunda, encarando o destino de seu povo e o cheio de vícios de um adversário que não poderia mais causar dor. Ao cravar a estaca no chão daquela tenda silenciosa, o eco de sua luta pela liberdade teria seu peso nas gerações que viriam. E à medida que a luz do dia inundava o vale, a vitória era proclamada, mas uma pergunta permanecia no ar. Como um ato de coragem poderia redimir uma nação inteira? O que mais Deus planejava revelar por meio daquele levante inusitado de fé? Assim, a história de Israel começava a alvorar, entrelaçando a obediência e batalha, mas ainda havia um mistério a se desvendar sobre o conjunto do plano soberano de Deus. A alvorada se ergueu com um sol brilhante, mas no coração de Gideão um peso oprimia a alegria da vitória. Enquanto os primeiros raios de luz iluminavam o campo onde Sísara foi derrotado, ele sentia que não era apenas uma luta que havia se encerrado, mas o início de uma jornada para restaurar Israel. A vitória sobre os cananeus era necessária, mas o verdadeiro desafio estava em curar a nação de suas feridas espirituais e emocionais. Enquanto isso, Jael, com sua ação audaciosa ainda fresquinha em sua mente, olhava para o corpo de Sísara. O que havia começado como um ato de coragem agora parecia ecoar exatamente o oposto, um fardo pesado que marcava sua alma. Fui eu quem cessou a opressão ou a dor apenas mudou de forma? Refletiu em uma conversa silenciosa com o Senhor. Nesse emaranhado de sentimentos, levantou-se a pergunta sobre a verdadeira justiça e a presença de Deus em tempos de conflito. Gideão, liderando sua pequena vitória, aproximou-se do acampamento e viu os israelitas reagrupando-se, suas faces marcadas por receio e esperança. "O que se passa agora, Gideão?", indagou um dos líderes, a voz tremendo de ansiedade. "Embora Sísara esteja morto, os cananeus ainda nos rodeiam e a opressão pode ressurgir." "Precisamos avançar, mas com sabedoria", respondeu Gideão, sua voz firme. Ele se tornou o porta-voz de um povo que não apenas desejava liberdade, mas transformação. O Senhor nos concedeu a vitória, mas é nosso dever reconhecer que a verdadeira guerra ainda continua dentro de nós. Devemos ser purificados de nossas iniquidades. A luta espiritual contra nossa própria incerteza é o que precisamos conquistar a seguir. Debruçando-se sobre a situação, Débora percebeu que o momento demandava ainda mais discernimento. A presença dela como uma profetisa tornou-se mais crucial do que nunca.
Gideão, devemos dedicar um tempo em oração e intercessão. Não podemos seguir sem saber a direção do Senhor para nosso povo. Vamos buscar a face dele e clamar por orientação. O acampamento imediatamente se silenciou, um espírito solene pairando à espera de direções divinas. Depois de um tempo de oração, uma nova visão se formou em Gideão. Em meio aos clamorosos ecos da intercessão, ele viu um caminho resplandecente. O Senhor deseja que nós dobremos nossas forças não apenas com a espada, mas com a palavra da verdade. Precisamos nos comprometer a educar esta nação, a restaurar nossos princípios e buscar santidade. Sua determinação estava em sintonia com a vontade do Senhor. Enquanto os israelitas escutavam, Jael se avolumava em um canto, em sua mente, o peso de sua decisão ainda ressoando. Como levaria o coração do povo a entender que havia um tempo de guerra e um tempo de paz? O que significaria sua ação naquele momento de decisão e coragem? O que Deus planejava além da vitória sobre um exército inimigo? Nesse momento, Débora dirigiu-se a Jael, percebendo sua inquietude. Não se sinta culpada pelas decisões que fez. Sua bravura e visão levaram a uma mudança significativa. O Senhor usa cada ato, mesmo os mais simples, para cumprir seu propósito. E agora, devemos nos unir para guiar Israel em direção à justiça e à compaixão. Ouvindo as palavras encorajadoras de Débora, Jael começou a perceber que a importância de seu ato ia além de si mesma. Ó Deus, que o poder de minha ação não seja em vão, orou, decidindo que se tornaria uma voz para aqueles que às vezes eram silenciados. Gideão, percebendo o foco do Senhor em unir os corações dos israelitas, convocou uma nova assembleia. Sejamos um povo que defende os direitos dos injustiçados. Lutaremos com coragem, mas também nos lembraremos da nossa responsabilidade de formar a sociedade que Deus deseja ver em nós. As vozes de aclamação se elevaram em resposta às suas palavras, e o âmago da nação começou a ser moldado. A fé do povo se agigantava, uma nova luz brilhando em seus corações. Mas no fundo da alma de Gideão, uma nova pergunta brotava. Como assegurar que essa nova liderança permanece unida, não apenas no triunfo, mas também nas provações que virão? O povo de Israel experimentava uma redentora transformação, mas o caminho à frente ainda era tormentoso. A história ainda ocupava suas páginas, e o plano soberano de Deus continuava a revelar-se em camadas e nuances. A verdadeira nascença de uma nação restaurada apenas começava. As próximas batalhas não se limitariam a inimigos visíveis, mas travar-se-ão-se nos corações de cada homem e mulher, com a sombra que a dúvida deixava. Enquanto isso, os bons propósitos e os desafios ainda permanecem diante deles, à espera de um propósito mais elevado que se desdobraria a partir de suas ações. E assim, a libertação e a transformação de Israel estavam apenas começando, com ensinos profundos que brotariam das experiências vividas no campo de batalha e em suas mentes, uma jornada não de derrotas, mas de fé, coragem e esperança nos planos divinos que ainda estavam para se desenhar. Revelado.